Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal. Se você já faz parte aqui acompanhando sempre o nosso conteúdo, é um prazer tê-lo novamente. Se você é novo por aqui, eu sou Micael Henrique e todas as semanas nós temos as videoaulas da Escola Bíblica Dominical e das aulas de teologia aqui para vocês. Nós estamos, conforme vocês sabem, no quarto trimestre de 2024, com as lições bíblicas da CPAD, estudando esse tema maravilhoso das promessas de Deus. E não se esqueça, nós também estamos fazendo a gravação das videoaulas da revista dos jovens. Então fica ligadinho sempre aí no canal, ative as notificações, se inscreva, porque esse trimestre, nas lições bíblicas dos jovens, estamos falando sobre o livro de Provérbios, alcance um futuro feliz e seguro. Vou deixar para vocês aqui na descrição, logo aqui abaixo do vídeo, o link da videoaula anterior, que foi a lição 2, e hoje nós vamos para a nossa lição de número 3. Eu queria convidar você para algumas reflexões e vou trazer aqui para a lousa um texto bíblico maravilhoso que está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde nós vemos algumas promessas maravilhosas, hein? Se liga nisso. O tema dessa lição são as promessas de Deus para a igreja. E nesse texto aqui, o apóstolo Pedro fala de coisas maravilhosas que a igreja é. Então veja aí, ó. Veja só. Uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. 4 bênçãos maravilhosas, hein? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. As pessoas costumam até ficar animadas, dar uns glórias a Deus quando a gente prega sobre isso. Agora, o que nós temos que ter em mente? Essas são algumas bênçãos e alguns privilégios de ser a igreja. O versículo de 1 Pedro 2,9 não acaba aqui. Pedro coloca, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que, olha a finalidade de sermos a igreja, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa lição das promessas de Deus para a sua igreja, ela tem tudo a ver com essa introdução que eu estou fazendo. Por que isso, turma? Porque a igreja possui inúmeras promessas da parte de Cristo, promessas maravilhosas, gloriosas. Todavia, anota isso, até escreve aí nos comentários que vale a pena, grandes privilégios trazem consigo grandes responsabilidades. O que é isso? Olha quanta bênção, olha quantas promessas maravilhosas eu tenho. Maravilha. Agora, quanto maior forem as promessas, maiores serão as responsabilidades. Lembra da aula passada que nós falamos da nação de Israel? Bom, Micael, não lembro. Vou deixar aí o link para você assistir essa videoaula das promessas de Deus para Israel. Agora, veja só. Existem promessas fantásticas da parte de Deus para a sua igreja. Promessas de bênçãos, de sinais sobrenaturais, conforme a lição coloca, o revestimento de poder, ou promessas espirituais e assim por diante. Agora, com todas essas promessas, nós devemos pensar que a igreja está assegurada por Deus de que as bênçãos de Deus estará com ela.
Não foi à toa, e é o texto áureo da nossa lição, é o texto base, em Mateus 16, 18, pessoal, em Mateus 16, 18, Jesus fala que edificaria sua igreja e sobre ele mesmo, o próprio Cristo, a igreja está edificada, e o apóstolo Pedro confirma isso depois na sua carta, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É importante você entender esse versículo, porque está falando de porta, e porta não é um instrumento de ataque. Não é o inferno que ataca a igreja e a igreja resiste. Não. O que Jesus está ensinando é que nós, como igreja, debaixo de tantas promessas que nós vamos ver nessa aula, somos nós que estamos fazendo a obra de Deus e atacando os poderes espirituais do mal, as forças espirituais da maldade, conforme Paulo coloca. Somos nós que estamos atacando o inferno, e a porta, que é o instrumento de defesa, as portas do inferno não vão resistir, elas vão cair, para que nós continuemos fazendo a obra de Cristo. Se você nunca tinha compreendido esse versículo de Mateus 16, 18, escreve para mim aí nos comentários, para que eu saiba que você compreendeu. Agora vamos lá, para você que é um aluno interessado, e para você também que é um professor dedicado, estou pegando aqui um plastiquinho do canetão que caiu, para você aprofundar a sua aula e ainda mais com seus alunos, a lição coloca a promessa dos sinais sobrenaturais. E aí nós temos que entender a base bíblica. Tanto Mateus 28 quanto Marcos 16, os textos da grande comissão, dos mandamentos de Cristo para que a igreja pregue o evangelho, Jesus sempre deixou claro, queridos, e Lucas 2,9 comprova isso, é o texto que a lição cita, que o propósito dos sinais sobrenaturais é a confirmação da pregação do reino de Deus entre os homens. Ou seja, e anota isso aí, a motivação para que os sinais espirituais aconteçam precisa ser uma motivação pura. Eu preciso orar e pedir que Jesus liberte os endemoniados, cure os enfermos, salve os descrentes, que Jesus faça milagres, coisas sobrenaturais, não para me promover, não para o meu ministério crescer. Infelizmente nós vemos muito isso hoje em dia. Alguém vai orar por outra pessoa, recebe uma revelação, vai entregar uma profecia, vai orar por alguém com imposição de mãos. Eu já vi pessoas pedindo para que um fotógrafo corra lá e fotografe o filme. Isso é uma vergonha. Isso é algo completamente antibíblico, uma prática que desonra o reino de Deus. Por quê? Porque a motivação para que a promessa dos sinais que Jesus prometeu se cumpra não deve ser a minha promoção, a promoção da placa da minha denominação para atrair mais gente para lá, nada disso. A motivação precisa ser pura. E qual é a motivação pura? Desejar que o reino de Deus cresça. Desejar que a obra de Cristo avance. Desejar que a pessoa que não tem salvação alcance a salvação, o enfermo seja curado, a pessoa possessa de demônios seja liberta, as portas se abram para alguém que precisa de uma porta aberta e assim por diante. Aí nós temos também a promessa de Jesus do revestimento de poder, que se cumpre em Atos 2, ali com a igreja apostólica. E nós precisamos compreender que essa é uma bênção distinta da salvação. Por quê? Todo crente nascido de novo, repete comigo aí na sua casa, todo crente, todo cristão nascido de novo, ele tem o Espírito Santo. De que forma? Habitação.
A Bíblia fala, Jesus disse 3 vezes que os discípulos já eram salvos, já tinham o Espírito Santo. João 13:10, João 15:3, João 17:12. E após a sua ressurreição, a Bíblia fala em João 20:22 que Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo habitando neles, santificando, direcionando, mudando a cada dia. Porém, Jesus fez uma outra promessa sobre o Espírito Santo. Qual era? Que eles receberiam, Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para ser minhas testemunhas. Ou seja, é a promessa de revestimento de poder com evidência das línguas estranhas. Quando alguém fala em línguas estranhas a primeira vez, esse dom espiritual, e se você quiser aprender mais sobre dons espirituais, assista a nossa aula dessa semana de Epístolas Paulinas, vale muito a pena, nós vamos falar sobre dons espirituais, é só você ficar ligado aí no canal. Então, a primeira vez que alguém fala em línguas estranhas, ela está recebendo revestimento de poder para ser uma testemunha mais ousada, mais alegre, mais capacitada das boas novas do reino de Deus. Amém, queridos? E o primeiro tópico também coloca aqui as promessas espirituais para a instituição espiritual chamada igreja. E aí nós precisamos lembrar que a igreja de Cristo, ela está focada em Cristo. A igreja tem o seu foco em Jesus. A igreja deve amar pessoas, pregar para as pessoas, auxiliar as pessoas, porém, o seu foco não é estou na terra por causa das pessoas. Estou na terra para apresentar o Cristo para as pessoas. Por isso que as promessas espirituais de Jesus para a igreja não caem por terra. E aqui nós não estamos falando, aqui nós não estamos pontuando, queridos, a questão ou a ideia da igreja no seu sentido físico, ok? Deixa eu firmar o nosso livro aqui. Ficou legal, né? Nós não estamos falando da igreja como instituição. As promessas de Jesus é para a sua igreja, não como instituição humana, denominação, mas sim para a sua igreja como corpo de Cristo. Irmão Micael, onde está essa igreja? Onde estiver os salvos em Cristo Jesus. Independente do país, da raça, da tribo, da língua, da denominação, onde estiver uma pessoa que é verdadeiramente salva em Cristo Jesus, teve o encontro com Cristo, está buscando a Deus, está entregando a sua vida a Deus diariamente e faz parte da igreja do Senhor, aí está a igreja de Cristo. Nós temos também algumas promessas além para a igreja, e a principal delas, guarde isso, a principal promessa que Cristo fez para as pessoas que compõem o seu corpo é a promessa da vida eterna, salvação. Esta eu disse isso lá na aula de abertura, na lição 1, essa é a maior das promessas, a promessa de salvação. Que todo aquele que nele crê, em Cristo, todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna. O apóstolo Paulo fala que com a boca se faz confissão, a gente professa com a nossa boca que somos de Jesus, e com o coração se crê. O que é isso? Coração, você sabe, fala da vida humana como um todo, intelecto, desejos e atitudes. Aquilo que pensamos, desejamos e fazemos.
Então, com a boca a gente fala que é de Deus, que é de Jesus. E na nossa mente, nos nossos desejos e nas nossas atitudes, nós provamos que a nossa crença está em Cristo e assim a salvação é uma promessa gloriosa para nós. A questão do poder espiritual, eu comentei a respeito do revestimento de poder e do dom de línguas, e vale lembrar para você, professor de escola bíblica dominical, principalmente das Assembleias de Deus, nós somos pentecostais. Nós não somos cessacionistas, ok? Nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Assim. Então veja só, nós não fazemos parte daquele grupo que diz que os dons eram apenas para o período da Igreja Apostólica. Muito pelo contrário. Nós acreditamos que os dons espirituais continuam operando. Bom, Micael, por que vemos pouco? Porque buscamos pouco, oramos pouco, ansiamos pouco. Talvez nós vemos pouco pela nossa motivação não estar pura. Como eu disse para vocês na introdução da aula, lembra? Que a motivação do coração do crente precisa ser, para que Deus venha com poder, precisa ser o crescimento do reino, não a autopromoção. Então, nós precisamos buscar, ansiar, em toda a história da igreja, os dons espirituais apareceram, foram evidentes, e no nosso tempo não é diferente. Aqui nós temos uma terceira promessa nesse segundo tópico, que é a promessa da glorificação do nosso corpo. E aqui está uma doutrina bíblica muito pouco pregada, e nós precisamos anunciar mais isso, que compreende a ideia bíblica de que assim como Jesus venceu a morte, ressuscitou em um corpo de glória, nós também seremos glorificados. Porque merecemos? Não. A Bíblia fala que nós devemos crer na nossa ressurreição, porque Cristo já ressuscitou. Agora veja só, aqui nós temos, ó, filho, aparece aqui? Esse canto aparece? Aqui nós temos, estou contando com o auxílio de mídia aqui na gravação da aula hoje, turma. Então nós temos também na lição 3 condições para viver as promessas de Deus. A primeira condição, ó, são 3. A primeira é crer. Nós precisamos acreditar. A Bíblia fala que os discípulos ficaram os 10 dias orando no cenáculo em Jerusalém até que do alto foram revestidos de poder. Então, quem creu e permaneceu, recebeu. Depois, em segundo lugar, nós precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos ser fiéis a Cristo. Precisamos demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor e às Escrituras. E aí nós temos vários exemplos bíblicos. Poderíamos falar de Abraão, poderíamos falar do próprio Jacó depois que teve o encontro com Deus e teve a sua vida mudada. Podemos falar de José, quer falar de fidelidade? O moço que foi para o Egito e lá tornou-se um adulto, alguém muito fiel a Deus. Podemos falar de Jó, fiel e independente das circunstâncias. Daniel. E o exemplo maior que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira condição está ligada à obediência. Então, crer, ser fiel e obedecer. Por quê? Porque a obediência é uma prova da nossa crença. A fidelidade é uma prova da nossa crença.
Não tem outra forma de nós provarmos a nossa obediência ou a nossa crença se não for através da obediência e da fidelidade. E a lição bíblica coloca os textos bíblicos de 1 Samuel 15, que fala aquela citação tão lembrada, 1 Samuel 15, 22, melhor é obedecer do que sacrificar. E eu quero concluir essa aula lembrando desse texto com você. Porque qual é o contexto? O rei Saul recebeu uma ordem de Samuel para subir o monte e esperar que Samuel ia chegar para o sacrifício. A Bíblia fala que se passaram 7 dias, Saul acha que está demorando e faz os sacrifícios. E aí nós temos o profeta Samuel chegando no momento que o sacrifício termina. Tem outra ocasião? Tem. Deus mandou o rei Saul matar o rei Agag e todos os moradores, todos os animais. Ele não obedece, ele traz os bois, traz os animais para serem sacrificados. E o que Samuel fala para ele? Não está certo. Porque diante de Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Viver uma vida de obediência às escrituras sagradas, aos olhos do Senhor, é melhor do que fazer sacrifícios. Porque sacrifícios sem obediência, infelizmente, não passam de sacrifícios vãos, sacrifícios de tolo. E eu gosto muito desse paralelo. Por quê? Saul desobedeceu por não esperar 7 dias. Davi havia esperado aproximadamente 16 anos de quando foi ungido até se tornar rei de Hebrom. Aí Davi assume o trono de Hebrom e está todo mundo achando que ele já vai assumir Israel todo. E Deus diz não. Depois que Davi pegou o trono de Hebrom, a Bíblia fala que ele esperou mais 7 anos para se tornar rei de todo Israel. Ou seja, ele já havia esperado muito e agora vai esperar mais 7 anos. Para quê? Para o seu reino ser confirmado. Saul não esperou 7 dias para ter o trono confirmado. Davi esperou 7 anos. E aí é só nós observarmos quantas maravilhas, poucas, que Saul viveu, e quantas maravilhas incontáveis que Deus fez através de Davi. A maior delas, da descendência de Davi, nasceu Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, queridos, fique com essas considerações, faça o seu estudo semanal aí da sua lição. Você que é professor, leve a melhor aula para os seus alunos, para a sua classe, para a sua igreja. Você que é aluno, aprofunde o seu conhecimento, leve bons comentários para a turma, para a sala, e eu creio que essa aula de apoio está sendo bênção para você. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Obedecer é melhor do que sacrificar, para que eu saiba que você chegou até o final dessa aula. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Envia aí no grupo da igreja, envia para o seu pastor, para os seus amigos, para os seus familiares, para nos ajudar aí ao crescimento desse importante trabalho. Deus abençoe você, em nome de Jesus, valeu!